Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Betsemes, seguindo a estrada. Olha comigo, escuta isso. Andando e berrando. Pastor Paulo, está difícil. Tem sido difícil. Eu ouvi o pastor Maci dizer: foi difícil, foi doloroso, vou descansar um pouco. Eu entendo a mente do pastor hoje. Já critiquei pastor quando fui ovelha, hoje não faço mais. É difícil. Às vezes você não berra, mas você geme e chora, porque é difícil. É difícil. Elas estavam na estrada, andaram berrando pelo caminho. Mas tem algo que nós aprendemos com elas. Elas não se desviaram, nem para a direita e nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Elas foram diretamente pelo caminho de Betsemes, sem sair da rota. E o que me chama a atenção, o que aprendemos nesta noite, é que duas vacas, elas renunciaram, elas aniquilaram seu instinto selvagem, um animal irracional, sem entendimento. Elas entendem que as suas crias não estavam junto delas, mas no entanto elas tinham que permanecer naquele caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Talvez você tenha gemido, chorado, reclamado, mas a palavra de Deus para você nessa noite: permaneça no caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus vai te honrar. Pastor, mas eu não entendo. Eu não estou entendendo. Não precisa entender, é só obedecer e Deus vai fazer o resto. Você crê nisso? Da glória a Deus, levante a mão da glória a Deus. Porque tem hora que a gente não entende nada, não precisa entender, é só se entregar nas mãos de Deus, deixa Ele fazer. Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37:4: agrada-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Provérbios 16:3: oh, confia no Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Jeremias 33:2: assim diz o Senhor que faz, assim diz o Senhor que forma para estabelecer. Ele faz, forma e estabelece. Você precisa disso na sua vida? Pastor, eu preciso de algo concreto na minha vida nessa semana. Deus vai fazer. Está a caminho, não está demorando. Deus está caprichando, Deus está caprichando, Deus está caprichando, Deus está caprichando. Levante a sua mão e adore a Ele. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Você vai aprender com as vacas nessa noite e não vai reclamar, porque Deus está no controle da sua vida. Aleluia! Elas obedecem. Elas se tornam submissas ao Criador. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós encontramos quantas pessoas que não conseguem abrir mão de nada para agradar a Deus. Quantos de nós queremos tudo de Deus sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício? Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e inteligente, para que possais experimentar qual seja
a sua vida. Sem sacrifício não vai conhecer nada sobre Deus. Nós vamos ficar na superfície. E Deus tem muito mais para revelar na tua vida. Depende do teu mergulhar, depende da tua disposição em conhecer a Deus, em andar na presença de Deus. Abrir mão é necessário. Abrir mão é necessário. Diga para o irmão do teu lado: abrir mão é necessário. Abra mão, aprenda a abrir mão. Tem gente que olha para o outro e faz assim, não fala nada. Esse povo é pentecostal, sim ou não? Olha para ele e fala assim: abrir mão é necessário. Eu não posso abrir mão, pastor, eu não posso batizar porque meu namorado ele não entende nada, meu noivo não entende, é meu marido, é minha esposa. Aquele que amar o esposo mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar a esposa mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o noivo, a noiva mais do que a mim não é digno de mim. Abra a mão nessa noite, porque Deus quer te honrar. Eu não consigo abrir mão das baladas, as festas do mundo. Eu não consigo abrir mão do mundo. Pastor, o mundo me atrai. Eu ainda estou envolvido com muitas coisas. Tem hábitos que me acompanham há muito tempo, que parece até um pecado gospel. Não consigo viver livre dele. Parece mais um santuário. Deus quebra cadeias nessa noite aqui, querido. Você vai aprender com essas notas o que é abrir mão para fazer a vontade de Deus. Essa é a palavra que eu trago. Andei 300 quilômetros para aplicar isso no teu coração. E eu creio que Deus vai frutificar a sua palavra no meio do tempo. Não consigo abrir mão dos vícios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Aquilo que vos apresentar para servir, serão escravos daquilo que estão apresentando para servir, do pecado para a morte, ou da obediência para a vida eterna. Escolhe. A escolha sempre foi nossa. A decisão sempre foi nossa. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus disse para Caim: Caim, se você obedecer, se procedesse bem, você não seria aceito, mas você escolheu não. Portanto, o pecado está na porta e para ti será o teu desejo, mas você compete dominar. Com uma cidade forte que não tem muro, com uma cidade grande que não tem muro. Eu vou simplificar o texto. Assim é o crente que não consegue dominar o seu espírito. Como cidade grande que não tem muros, assim é o cristão que não consegue dominar o espírito. Ao poder da mente, ao poder do coração, ao poder está nas tuas mãos. Eu não sei se é isso que você queria ouvir, mas foi isso que Deus mandou falar. Deus quer restaurar esse templo. Esse aqui já está novo. Deus quer restaurar o templo no teu coração. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Daquilo que o ser humano, eu estou simplificando, a Bíblia fala do homem, daquilo que o homem é vencido, daquilo que o cristão é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Você nasceu para ser livre, para fazer a vontade de Deus. Entenda isso. Você nasceu para ser livre, adorar a Deus, adorar a Deus com retidão, ver os acontecimentos. Jesus está voltando. Eu balangava minhas perninhas no banco da igreja quando eu via falar sobre a volta de Jesus. Em Lucas, a Bíblia está dizendo que haveria testes. Aí, parece que não tem mosaico, terremotos e maremotos, guerras e rumores de guerra, nação conspirando contra a nação. Está lá Israel sendo atacado por um grupo terrorista chamado Hamas, cidade do Fataz.
construindo túneis. Para que uma pessoa quer construir túnel para sair do seu quintal? Ele quer te levar flores. Cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando, filho. Não dá tempo para brincar de ser cristão, não dá mais tempo para brincar de ser igreja. Precisamos estar debaixo da obediência da palavra de Deus. Isso fará a diferença na tua vida. Levanta a tua mão e adora a Ele. Isso fará a diferença. Aleluia! Bendito Deus. Jesus está voltando. Você tem uma promessa, lute por ela. Você tem um sonho, lute por ele. Deus trabalha para realizar os sonhos daqueles que esperam na sua promessa. Romanos capítulo 12, versículo 1, visto que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos, deixamos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem pessoas olhando para você, tem pessoas dependendo da sua firmeza, tem pessoas dependendo da sua comunhão com Deus, tem pessoas dependendo da tua oração, tem pessoas dependendo da sua intercessão. Não desanime, não volte, continue andando na presença de Deus, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Eu vou ensinar. As vacas foram. Diga comigo, e as vacas foram. As vacas subiram até a terra dos Betsemitas. E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que eles estavam na serra. Eles estavam colhendo. Aleluia. E quando eles olham para a arca da aliança, eles se alegram.